O que não é função derivação implícita? É quando você tem derivada de uma função. Só tem x. Não tem uma mistura de x e y. Só tem x. Isso é a função explícita. Só que aqui eu vou passar uma técnica muito legal para vocês. Normalmente os alunos não sabem fazer isso. Quando você deriva x, uma função de x em relação a x, é o que todo mundo sabe fazer. Normalmente a gente até usa uma notação. Isso aqui é tão usado que a gente pode escrever assim, você coloca um linha. Você já viu isso? Muito aluno coloca a notação do linha. Quando você coloca a notação linha, você já está indicando que você está derivando em relação à própria variável que está ali. Entendeu? Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque só sabe derivar a função em relação a ela mesma, em relação a x. Só que, na verdade, você consegue derivar o sin de x em relação a qualquer outra letra. Você pode derivar x em relação a b, x em relação a alfa, x em relação a m. Entendeu? Isso é uma novidade que muito aluno não sabe. Muito aluno, né, não prestou atenção nessa parte. Quando você coloca linha, você está derivando em relação à própria variável. Mas quando você usa a notação d dx, d dy, ela é mais completa, porque ela te mostra em relação a qual letra que você está derivando. Entendeu? Muito aluno só trabalha com a notação linha, mas se você quiser passar em cálculo de primeira, tem que saber também a notação d dx. Ela é mais completa. Como que você deriva seno de x? Essa é uma derivada imediata, né? Derivada de seno é cosseno de x. Por quê? Se vocês quiserem demonstrar, é só jogar nesse limite. Ó. Vai ficar seno de x mais h menos o seno de x sobre h. Se você desenvolver esse limite aqui, a gente prova que a resposta é cosseno. Mas o foco dessa live não é provar a derivada. Tá bom? Se quiser que eu demonstre a derivada de seno, põe aqui nos comentários. Tá? Esse pode ser o tema de uma próxima live. Mas se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que ver se demonstração cai nessa prova. Porque às vezes o professor, ele demonstrou para você lá a derivada do seno, mas não vai cair na prova. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter uma noção do que tem mais chance de cair para você focar, para você direcionar os estudos. E se você deixar para estudar tudo, basicamente o seu estudo não vai render. Você vai chegar na prova e vai cair uma coisa que você nunca viu, porque por mais que você estude tudo, tem mais. Cálculo é infinito. Então não é um macete, né, truque aqui para você passar em cálculo de primeira, é não estudar a matéria toda. Você estuda o que tem mais chance de cair na prova. Galera, se você derivar seno em relação a b, derivado de seno é cosseno de x. Se você derivar em relação a x, se você derivar em relação a b, é muito fácil. Olha só. Vai dar o mesmo resultado. Vai dar cosseno de x, cosseno de x, cosseno de x. Mas vai aparecer um negocinho aqui. Essa é a única diferença. Vai ficar cosseno de x vezes dx db. Cosseno de x vezes dx de alfa. Cosseno de x vezes dx de m. Então a resposta vai ter essa coisa aqui, esse elemento, que é o que a gente chama de taxa. Então, quando você tem letras diferentes na derivada, vai aparecer esse termo. Como que você identifica esse termo? Olha só, a função é x, então em cima é dx. Se está derivando em relação a b, então embaixo é b. É fácil, tá vendo? Embaixo é alfa, de alfa embaixo. Embaixo é m, se está derivando em relação a m, então coloca m embaixo. A função que você está trabalhando é x, então o numerador é dx. A função é x, o numerador é dx. Só isso. Então não é só derivar, não é só colocar o cosseno. Você tem que adicionar essa taxa. A gente usa muito essa técnica para resolver derivações implícitas e problemas de taxas relacionadas, que é uma das aplicações de derivados que os alunos mais travam. Eu já vi vários alunos que não passaram em cálculo de primeira, porque não conseguiram entender o padrão
de exercícios envolvendo taxas relacionadas. É um dos exercícios que os alunos têm mais dificuldade. Se vocês quiserem que eu traga exercícios de taxas relacionadas, põe aqui nos comentários. E se você derivar K em relação a T, Y em relação a Z, F em relação a W, vamos colocar umas letras aleatórias aqui. É o seguinte, qual é a derivada do seno de K? Cosseno de K. Qual é a derivada do seno de Y? Seno de Y. É o que você já sabe. É só aplicar aquelas derivadas diretas, né? Derivada do seno de F é cosseno de F. Então isso aqui é padrão. Isso aqui não tem como errar, não. Agora, o que todo mundo esquece e impede você de passar em cálculo de primeira é esquecer de pôr a taxa. Se as letras são diferentes, você põe taxa. Se as letras são iguais, você não põe taxa. Essa é a regra. Qual é a taxa? Se a função é K e você está derivando em relação a T, você vai colocar dk dt. Se a função é y e você está derivando em relação a z, você vai colocar dy dz. Se a função é f e você deriva em relação a w, você vai multiplicar por df dw. Entendeu? Esse trecho que aparece aqui multiplicando é taxa. Né? Isso aqui indica taxa de K em relação a T. Então a taxa de Y em relação a Z. Então a taxa de F em relação a W. Por isso que nas matérias, olha o nome da matéria, taxas relacionadas. Essa técnica que eu estou te mostrando aparece com muita frequência. Então anota aí no seu caderno. Para você passar em cálculo de primeira, é bom você anotar. Quando você anota, a chance de você fixar a matéria é muito maior do que ficar só assistindo. Anota aí. Se você está derivando x em relação a x, não tem taxa. Se você deriva x em relação a qualquer outra letra, tem taxa.